Olá, está no ar mais um programa Passos para o Sucesso. Seja muito bem-vindo mais uma vez esta noite no nosso programa. Eu quero primeiramente parabenizar todos os brasileiros. Esta semana começa a Semana Global do Empreendedorismo. Em todo o mundo, do dia 12 ao dia 18 de novembro, é comemorado a Semana Global do Empreendedorismo. Esse movimento visa inspirar os empreendedores que já estão atuando e também desenvolver novos empreendedores. Se você já está atuando, parabéns, que você continue atuando e causando impacto. Se você ainda não está atuando, que você desenvolva o seu perfil empreendedor. Este ano, o tema lançado é Por um Brasil mais empreendedor. E é isso que nós desejamos, um Brasil mais empreendedor. Semana Global de Empreendedorismo vai estar acontecendo simultaneamente em diversos estados. Inclusive, você pode acessar no site da Endeavor, www.endeavor.org.br. Você vai acompanhar toda a programação, tudo que está acontecendo, inclusive ao vivo. Você pode assistir ou você pode participar em um dos seminários. Em vários lugares, diversas cidades, estará acontecendo atividades sobre a Semana Global de Empreendedorismo. Acredite, o empreendedorismo pode mudar o mundo. O empreendedorismo é a principal ferramenta de transformação da sociedade. Para iniciarmos nosso papo hoje, eu quero convidar você para assistir um vídeo comigo sobre o Sebrae. O negócio é acreditar. Vamos ver. O que seria do mundo se ninguém acreditasse? O que seria dos ídolos? O que seria dos gênios e dos ingênuos? O que seria dos noticiários, dos pescadores, dos líderes e dos réus? Se ninguém acreditasse, o que seria das fadas, da visão de raio laser, dos finais de filme e o abracadabra? O que seria do 1º de abril, do 25 de dezembro e dos 9 meses? O que seria da ciência? O que seria da religião? Vai, imagine. O que seria das apostas, das estrelas cadentes e do até que a morte os separe? Das largadas, do recomeço, da última esperança e da cura? O que seria dos que chegaram ao fundo do poço, do reserva, do dia de amanhã, das contagens regressivas, do primeiro passo e do segundo? Dos amores, dos revolucionários, dos poetas, do Oriente, do Ocidente, da paz, dos sonhadores? O que seria da minha vida? O que seria da sua? Se você não acreditasse, o que você seria? Acredite em você. No que você acredita? Esta é a pergunta que eu quero que você fique na mente. O que você acredita? Você acredita nos seus sonhos? Se você acredita nos seus sonhos, vale a pena então lutar pelos seus sonhos. E eu estive conversando aqui com o Eduardo, e o Eduardo Lira falou comigo, o autor do livro Jovens Falcões. Ele falou que esperança não é o que eu faço porque eu sei que vai dar certo, não. Esperança é o que eu faço porque vale a pena. Se você acredita nos seus sonhos, se lance, vá atrás, busque os seus objetivos e com certeza você irá alcançar. Se você acredita nas mudanças, pois provoque as mudanças. Se você acredita num mundo melhor, por que não transformar esse mundo num mundo melhor? E quando eu falo o que você acredita, não importa o que os outros estão dizendo, o que os outros vão falar, não importa o que as pessoas acreditam, o que importa é o que você acredita. Empreendedorismo é acreditar. Você precisa, primeiro, acreditar na sua ideia. Se você não acreditar na sua ideia, não acreditar no seu negócio, ninguém mais vai acreditar. Seus fornecedores não vão acreditar, seus clientes não vão acreditar, seus parceiros não vão acreditar, seus concorrentes não vão acreditar, a sociedade não vai acreditar. Agora, quando você acredita no seu negócio, as coisas mudam. Por quê? Porque a paixão começa a inflamar e inspirar os outros a acreditar no que você acredita. No que você acredita? Você acredita nas impossibilidades? Pois provoque as impossibilidades. No que você acredita? Você acredita num mundo mais justo? Pois cause esse mundo mais justo. No que você acredita num mundo mais real, num mundo onde as pessoas possam se solidarizar. Então, provoque esse mundo. Aquilo que você acredita vai ser aquilo que vai causar impacto nas outras pessoas. Se você acredita no fracasso, se você acredita na derrota,
se você acredita no pessimismo, infelizmente, essas coisas vão tomar conta de você. Mas se você é contaminado, se você acredita na sua ideia e vai atrás, as coisas mudam. Empreendedorismo, por natureza, é aquele ser que é otimista. Ele acredita nos seus resultados. Ele não fica esperando a ação de governo, de prefeitura. Ele não fica esperando o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer. Ele vai e faz acontecer. Esse é o empreendedor. Empreendedorismo não é só utopia. Tem gente que pensa, vou colocar uma empresa para mim ficar sem trabalhar, para mim ter mais tempo livre, para me descansar mais. Lê do engano. Empreendedorismo é para quem quer trabalhar, para quem quer mudar de vida, para quem quer impactar a vida de outras pessoas. Se esse é o seu desejo, seja bem-vindo e você está convidado a fazer parte desse movimento. O negócio é acreditar no empreendedorismo que pode mudar e impactar o mundo. O que causa, presta atenção, o que causa a evolução no ser humano, o que provoca essa evolução no ser humano é a capacidade que ele tem de colocar as ideias em ação. Isso é empreender. Empreender não é o cara utópico, não é o idealizador. Mas empreender também não é sair correndo, querendo fazer as coisas sem saber para onde está indo. Empreender significa idealizar, planejar e executar a ideia. Colocar ela em prática, colocar ela em ação. Talvez as pessoas, muitos, têm ideias melhores que as suas, têm projetos melhores que os seus, mas eles não conseguem colocar em prática. Eu estava conversando com um amigo uma vez e ele falando do seu projeto, eu disse assim, cuidado para o seu projeto não ficar tão complicado que você não consiga nem começar. E as pessoas barram antes de começar, porque começa a levantar as dificuldades, começa a se preparar tanto que não iniciam. O empreendedor é aquele que idealiza, projeta e segue em frente. Ele busca os seus objetivos. E ele faz acontecer, e ele vai construindo. E na construção do negócio dele, o interessante é que ele vai se construindo também. O empreendedor ele vai precisar de parceiros, ele vai precisar de amigos. Eu ouvi esse final de semana uma frase bem interessante, que antes de ser empresa, existe a eu-empresa, eu-presa. Porque no início, você que vai atender telefone, você que vai visitar cliente, você que vai fazer tudo. Mas veja por um outro lado, isso vai ser bom para você, porque isso vai provocar aprendizado. Você vai enxergar a empresa num todo. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm aquela visão de empreendedorismo, de colocar uma empresa e ficar parado, estagnado. Não, isso não tem relação com empreender. Empreendedorismo é movido pela paixão, é movido pelo entusiasmo. É isso que vai causar a diferença no dia a dia da sua empresa, dos seus negócios. Tá? E eu quero convidar você para ver uma entrevista. Eu estive esse final de semana em Águas de São Pedro, no Fórum de Empreendedores. Esse fórum teve a premiação dos maiores empreendedores do Brasil. Inclusive, eu quero dar os parabéns aqui para o empreendedor do ano, o Valdemar Verde, da empresa Rodobens, e para a mulher empreendedora, a Sônia Rez, da empresa Dudalina, e também Tassiana Calil, da Brigadeiria. Essas duas foram as empreendedoras do ano. Parabéns para vocês. E eu quero provocar em você isso. Eu não sei se você vai um dia chegar a ser o empreendedor do ano, mas você pode ser o empreendedor da sua cidade, da sua rua. Mas para isso você precisa de resultado. Ninguém colhe frutos antes de plantar. Você primeiro precisa semear. E nesse evento que eu estive lá em Água de São Pedro, tive o privilégio de entrevistar João Dória e perguntar para ele o que um empreendedor precisa para obter sucesso. Eu quero convidar você para assistir esse vídeo. Seu filho é único. Sucesso no Estado. Primeiro precisa ter paixão, precisa ter um grande prazer naquilo que ele faz.
grande prazer naquilo que ele faz ou que pretende fazer. Se ele não tiver paixão, mude rápido, porque ele já está no caminho errado. Segundo, é ter disciplina, porque quem está começando o negócio precisa trabalhar muito mais do que os outros. Precisa acordar cedo, dormir tarde, ter disciplina, inclusive fisicamente e mentalmente, para poder avançar. Terceiro, perseverança, sempre, jamais desistir diante da dificuldade. Quarto ponto é formar uma boa equipe. Ainda que seja mais uma ou duas pessoas, tem que ter consciência de que sozinho você não vai vencer. Quarto é definir com clareza o seu foco, o seu objetivo, qual é o mercado que você quer atingir. Quinto é ter ousadia, você tem que ser corajoso, buscar novos caminhos e tentar ocupar o espaço que alguém não ocupou e confiar naquilo que você está empreendendo. O sexto aspecto é você manter o equilíbrio. Sem equilíbrio você não consegue superar os momentos de dificuldade. E às vezes ter equilíbrio é ter fé também, é orar, é ter a capacidade de fazer um pouco de reflexão para não desistir diante da dificuldade. O sétimo ponto é humildade. Se não tiver humildade, você não vai vencer, porque você não vai ouvir, você vai achar que sempre o que você pensa, o que você fala é o certo e nem sempre. Muito obrigado. Programa para o sucesso. Pense comigo um pouco. O que caracteriza um empreendedor? É bom que o empreendedor estude e tenha preparo? É ótimo. É bom que o empreendedor tenha cursos e aperfeiçoamento? É ótimo. Mas veja que não é isso que vai caracterizar um empreendedor. Porque muita gente estuda, tem diplomas, mas não tem coragem de sair, de ir atrás, de buscar os seus objetivos. Ele fica na sua falsa zona de conforto. Ou talvez fica amedrontado pelas impossibilidades. Ou talvez pessoas que não investem no empreendimento com medo de fracassar. Mas o fracasso, ele também faz parte da vida do empreendedor. Isso se constrói. O empreendedor, ele vai se formando, ele vai se construindo. E as dificuldades, tudo que acontece contribui para o crescimento dele. Alguns pontos que João Dória falou me chamam a atenção. O primeiro é paixão. O empreendedor, ele tem que ter brilho nos olhos. Ele tem que ter um sorriso no rosto. Ele tem que ter um coração que pulsa forte. Porque se o coração dele pulsa forte, ele vai fazer a diferença. A paixão é o que move o mundo. O mundo não existe sem paixão. Viver sem paixão é uma vida chata, uma vida sem graça, uma vida sem perspectivas. Mas quando você vive com paixão, você faz a diferença. Você vive de maneira diferente. O segundo ponto que ele falou, que eu gosto muito e me chama a atenção, apesar de ser muito difícil de colocar em prática, é a disciplina. Por quê? O que é disciplina? É fazer o que tem que ser feito. Muitos empreendedores e muitas pessoas, elas são expertas em pensamentos, em idealizar, em projetar, em sonhar. Mas elas não conseguem colocar em prática, elas não incorporam uma rotina de execução. Se você quer ter sucesso a longo prazo, escute isso. A sua rotina diária vai mostrar o que você vai ser no futuro. A rotina, o seu dia a dia, o seu cotidiano é que vai mostrar os resultados que você vai ter no futuro. Se você tem uma rotina ordinária, não espere resultados extraordinários. Se você tem uma rotina medíocre, não espere viver uma vida de excelência total. Se você quer ser um empreendedor que faz a diferença, você precisa mostrar isso no seu dia a dia. O terceiro ponto, o terceiro aspecto é perseverança. A perseverança por quê? Porque diante das dificuldades, se você não tiver perseverança, você vai desistir, você vai parar. Mas o empreendedor, ele continua, ele acredita. É igual criança quando está aprendendo a andar de bicicleta. Cai uma vez, se machuca, cai 2 vezes, se machuca, cai 3 vezes, se machuca. Mas continua tentando, e se ela não continuar tentando, ela não vai conseguir andar de bicicleta nunca. Se ela quer andar de bicicleta, ela vai precisar passar por esse processo. Está entendendo? Vai precisar passar por esse processo. As dores causadas pelo empreendedorismo, elas vão forjar você e vão transformar você num grande líder, num grande empreendedor.
Outro aspecto que ele falou bem interessante é sobre o trabalho em equipe. Se você consegue realizar o seu trabalho sozinho, é porque o seu trabalho não é grande, o seu projeto não é grande. Se você não tem condições de fazer sozinho, é porque você está começando a fazer um grande projeto, uma grande empresa, um grande sonho. Claro, o início é mais difícil, mas depois você vai precisar construir essa equipe. E para construir essa equipe, você vai ter que formar a equipe com as características que você tem, para que a empresa crie a sua cultura organizacional. Já ouviu falar desse termo? Cultura organizacional? O que é cultura organizacional? É o que a sua empresa faz no dia a dia. É a maneira como a sua empresa trata os fornecedores, trata os seus clientes. É a maneira como os funcionários se relacionam entre si, como o chefe trata o subordinado, como o subordinado trata o chefe. Essas características cotidianas vão formar a cultura organizacional das empresas. Não tem complicação. Mas você vai ter que transmitir isso na formação da sua equipe, recrutando os melhores, treinando, motivando, desenvolvendo. Não adianta você ser bom e a sua equipe ser medíocre. Você vai ter que elevar o nível da sua equipe para que a sua equipe seja excelente. Steve Jobs falava que ele contratava pessoas melhores do que ele. Ele não era bobo. E essa é a ideia do empreendedor. Não é ter medo do cara que pode superar ele. Não, pelo contrário. Ele tem que chamar gente que vai ser melhor do que ele sim. Porque isso vai fazer a diferença no seu dia a dia. Mais um ponto que ele falou é o manter o equilíbrio. Tem uma frase que é bem interessante. Diante das maiores tempestades é que surgem os maiores velejadores. Diante das maiores dificuldades é que surgem os maiores velejadores. Tá difícil? Olha que oportunidade incrível para você se destacar. Porque quando o mar está calmo, é fácil navegar, é fácil direcionar, é fácil liderar, é fácil empreender. Quando as coisas começam a acontecer, é que você precisa manter a calma, manter o equilíbrio. Infelizmente, muita gente hoje faz empreendedorismo, empreende em novos projetos, abrem empresas por aventura. Ah, acho legal. Ah, não quero mais trabalhar para ninguém, não quero ser mais empregado. E nessa oba-oba que ele entra, ele não consegue construir um sonho próprio, um sonho solidificado, um sonho com bases. Por quê? Porque ele foi no oba-oba, ele foi no modismo. Empreendedorismo não é modismo, não é de hoje. Talvez hoje esteja muito à tona esse tema, né? Cada época tem um tema que está em evidência. Já passou a época da liderança servidora, já passou a época da sustentabilidade, ainda está, mas não está mais com tanta ênfase. Hoje nós vivemos a época da inovação, do empreendedorismo digital. Quando fala isso, as pessoas, nossa, esse cara fala bem. Não, mas não é só modismo. Empreendedorismo é realmente o que pode transformar, pode mudar a sociedade e transformar o mundo em um mundo melhor. E por último ele falou da humildade. Gente, empreendedorismo não combina com arrogância. Se você começa a construir e alcançar resultados, você não pode simplesmente baixar a cabeça ou virar as costas para aqueles que você conheceu na caminhada. Não dá. Empreendedorismo é humildade. E eu vi esse exemplo quando estive com o João Dória, um cara super humilde, o cara que recebeu, conversou, bateu papo e mostrou pelo exemplo isso que ele falou, a questão da humildade. Não é o falar, não é o declarar. É fácil você dizer. Eu ouvi certo dia que pela boca do líder, do chefe, do gerente, a empresa é excelente. Mas o que deve ser avaliado a sua empresa é, primeiro, pelos seus clientes. É os seus clientes que devem dizer se a sua empresa é boa ou não. Segundo, a sua equipe. A sua equipe vai dizer se a sua empresa é boa ou não, se a empresa realmente é ética, se a empresa é de resultados, se a empresa tem atendimento voltado para o cliente.
Porque pela boca do líder, do dono da empresa, é fácil falar isso. Mas quem vai julgar a gestão da sua empresa serão seus clientes, em primeiro lugar, e sua equipe, em segundo lugar. Essas dicas do João Dória se aplicam a qualquer nível de empreendedorismo. Não importa se você é um microempreendedor, não importa se você é um empreendedor individual. Você abriu, tirou o seu CNPJ no escritório de contabilidade, fez o seu registro pelo Sebrae. Não importa se você tem apenas um funcionário, se você tem 10, 50. Essas regras, eu acredito que são universais. Elas se aplicam em todas as áreas, em todos os aspectos. E essa semana, que é a semana do empreendedorismo, Semana Global de Empreendedorismo, eu queria convidar você para fazer esta reflexão, e analisar-se e desenvolver-se características. Eu não estou falando simplesmente em amanhã você começar e já desespero, não, mas comece a pesquisar, comece a desenvolver, vá atrás, se estruture, se desenvolva e quem sabe você se torne um grande empreendedor. O Brasil está vivendo uma época ascendente, uma época fantástica. Os economistas afirmam que o Brasil nunca viveu uma época como esta, de facilidades. Sim, ainda tem muitas dificuldades, ainda tem muitos problemas, mas o Brasil, comparado com o que era, nós avançamos muito. E nós estamos num bom cenário para empreender. Vários eventos estão vindo para o Brasil, grifes famosas estão vindo para o Brasil, porque estão vendo no Brasil uma oportunidade, estão vendo um mercado enorme. Nós somos um país continental e aquela frase daquela música poética que diz que nós moramos num país tropical e abençoado por Deus, bonito por natureza. É verdade. O Brasil é isso mesmo. Se você tem uma ideia, corra atrás, desenvolva o seu negócio. Acredite, algumas áreas podem se destacar. Você pode procurar alguma coisa na área digital. Sim, e-commerce está crescendo cada vez mais. E o bacana é que o e-commerce, às vezes, você começa com uma ideia, você não precisa ter tantos produtos. Eu li um livro agora, Satisfação Garantida, e ele vendia os produtos que ele não tinha ainda. Ele abriu o site e vendia os produtos. Quando a pessoa comprava, ele ia, comprava e enviava para a pessoa. E com isso, ele fez uma empresa e ele vendeu para a Amazon por 1,3 bilhão de dólares. 1,3 bilhões de dólares. Então, é um exemplo do empreendedorismo que você pode causar. Essa época do Brasil é a época que nós devemos acreditar. O negócio é acreditar. Mas, se você quer alcançar resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Gente, é insanidade mental fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não dá. Não dá. É começo de loucura, presta atenção. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Isso é óbvio. Não dá para pensar diferente. Quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Se você quer alcançar coisas que ninguém nunca alcançou, faça coisas que ninguém nunca fez. Parece óbvio, mas é o que faz a diferença na vida de um empreendedor. O difícil não é sonhar. O difícil é pagar o preço para o sonho se realizar. Eu convido você a continuar caminhando em direção ao sucesso. Essa semana, a Semana Global do Empreendedorismo, estude, aprofunde, entre nos sites, as mídias sociais estão bombando sobre esse assunto. Existe uma frase, eu quero concluir esta noite com ela. No filme Matrix, Morpheus, ele olha para o Neo e ele diz assim: existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Pense nisso. Tenha uma boa noite, sucesso a todos.